Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Autoobsessão, Subjugação de Si Mesmo, com a palestrante Sueli Borges, ocorrida no dia 3 de outubro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amiga, você pode fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, mentalizar a imagem do Mestre Jesus com um largo sorriso. Mestre Jesus, queridos mentores espirituais, gratidão por estarmos aqui reunidos para mais uma vez dialogar sobre a doutrina e os conteúdos do autoconhecimento. Que estejamos de coração e mentes abertos para o aprendizado, para dialogar e compreender a tua mensagem cada vez mais, com o objetivo de praticá-la em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar então o tema autoobsessão, subjugação de si mesmo. E a ideia é a gente refletir um pouco sobre o que é autoobsessão, como prevenir, como tratar e como isso tem a ver com a nossa reforma íntima e processo evolutivo. O que é autoobsessão? Né? A gente tem uma passagem evangélica que diz: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Quando o Evangelho traz essa mensagem para a gente, muitas vezes a gente se esquece que dentre esses maus espíritos ou espíritos que sugerem maus pensamentos, também se encontra o nosso próprio espírito. Então, nós mesmos, o nosso espírito pode promover um processo de sugestão de maus pensamentos que sopram a discórdia entre nós e aqueles que se relacionam conosco. É a nossa própria inferioridade que faz com que os espíritos maus pululem à nossa volta. Então, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, o mal ainda predomina em todos os espíritos que nele habitam. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento para chegar num mundo de regeneração onde o bem já predomina sobre o mal. E essa realidade que hoje existe no planeta Terra de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, ela só mudará quando nos tornarmos melhores. E esse é um processo evolutivo, é um processo de transformação que a mudança aí da lagarta para a borboleta bem demonstra, que a gente precisa parar em si, refletir e entrar num processo interno de análise para promover transmutação e mudança. Ver e compreender o mal é uma maneira de nos preservarmos contra ele. E aí nós temos que compreender o mal em nós mesmos. Como ele atua? O que em nós promove e provoca o mal? E aí, na área da psicologia, que está sendo muito bem estudada através de Joana de Ângeles, que tem trazido esse conhecimento para nós, a gente vai ver que quando criança, nós temos um amor imaturo. A criança, ela é ainda egoísta. E é um espírito que já vem com as suas características de outras encarnações. E esse espírito, ao passar pelas experiências com seus pais, ele começa, desde essa primeira fase infantil, a tirar conclusões.
E como o amor ainda é imaturo, as conclusões são errôneas, porque ele quer o papai e a mamãe para ele. Mas o papai e a mamãe trabalham, o papai e a mamãe têm outros filhos, o papai e a mamãe têm outras pessoas que precisam cuidar, os pais. E nesse processo a criança vai, então, criando certas conclusões. O espírito, nesse processo, ele se afirma em detrimento do outro, quando as conclusões dessa criança são errôneas e se tornam verdades que ela leva para uma vida inteira. A pessoa adulta e madura, ela desenvolve o amor altruísta, ela é capaz de desenvolver o amor universal e compreender a todos como irmãos. Mas ela só consegue isso se a sua personalidade como um todo amadurecer harmoniosamente. E isso só acontece se nenhuma daquelas conclusões errôneas da criança, as conclusões infantis, permanecerem escondidas no inconsciente do adulto. Então, para a gente não ter processos que nos levam ao detrimento do outro para nos defender, nós precisamos de um processo de autoconhecimento. Nada pode ser resolvido por algo ou por outra pessoa, porque esse é um processo interior de conhecimento dos nossos sentimentos, da nossa história, e com isso acessar, inclusive, os conhecimentos que o nosso espírito traz na sua história reencarnacionista. As conclusões errôneas, elas estão no inconsciente do espírito. E ele pensa que talvez consiga contornar a situação, porque essas conclusões errôneas geraram muita dor para ele. Ele se sentiu abandonado, ele se sentiu com medo, era uma criança, com desejo de ter os pais 100%. E não houve uma satisfação desse desejo pelas condições de todos nós. E aí essa criança, então, já adulta, começa a criar formas de não sentir mais aquele medo, aquela dor. E aí ela vai barganhar, ela vai tentar ser perfeita e criar uma autoimagem idealizada, então, um ser que se mostra para os outros de forma a tentar não provocar nenhuma situação que o leve novamente àquela dor. E aí ele pensa, se eu não tiver fraquezas, se eu não tiver defeitos, se eu for melhor em tudo o que eu faço, então eu vou curar o ódio, o medo, o ressentimento do passado. E neste processo, o passado se torna presente, porque ele está na vida da pessoa. Aquelas conclusões errôneas que ele tirou quando criança se tornam verdades e presentes na vida dele constantemente. E aí não é mais passado, está aqui, agora, determinando o presente daquele ser, e agora ele vai ter uma segunda consciência direcionada pelos traumas inconscientes para controlar os seus conflitos. E nesse momento em que ele cria uma imagem capaz de defendê-lo das dores que ele tem internamente, ele está criando uma segunda consciência que o domina, porque ele luta para mantê-la o tempo todo e apresentá-la o tempo todo para os outros. E aí se torna um processo de subjugação dessa consciência, dessa segunda consciência criada, porque ele precisa manter constantemente a imagem que o faz acreditar que não sentirá mais as dores. Nesse processo, o ser, ele tem em si a essência divina. E a essência divina é amor sublime, é poder, é coragem, é sabedoria, é serenidade. Quando a criança passa por interpretações errôneas, ela vai criar defesa no medo, na obstinação e no orgulho. E isso vai criar tipos de personalidade,
aquela pessoa que é mais emoção, a outra que é mais vontade, trabalho, fazer, e aquela que é extremamente racional. Quando, através dessas personalidades, ele não consegue atingir o objetivo da barganha, que seria não sofrer ou não ter dores mais, ele então entra num processo de revolta que, quando a personalidade é emotiva, vai se transformar em submissão e dependência. Quando a personalidade é de vontade de fazer, vai se transformar em agressão e tentativa de controle. Quando é racional ao extremo, ele vai se distanciar, se retrair das pessoas. Todos esses processos de distorção geram uma separação. O indivíduo não quer se relacionar, porque se ele se relacionar, ele cai na submissão e na dependência. Ele cai na agressão e no controle, na tentativa de controle do outro. Ele cai numa vontade de se retrair. Então, o processo de separação se torna concreto. Ele prefere não se relacionar. Então, uma das principais características da autoobsessão é a pessoa começar a se afastar. E aí a gente diz, o espírita que deveria acreditar, né, que a casa espírita é o local de apoio, no momento em que ele mais precisa, ele se afasta, porque o processo é de defesa. Então, ele não acredita que ali ele vai encontrar o apoio, porque a dor está nele e ele não acredita nas relações. Nesse processo, para tentar sair dessa dor, ele cria uma imagem idealizada para dar conta de se relacionar. E aí ele vai ser aquele perfeitamente amoroso, ou perfeitamente e absolutamente poderoso, ou completamente sereno, que nada o toca, nada o atinge. Essas são máscaras que o indivíduo começa a criar e colocar na sua personalidade. E se ele não trabalha emocionalmente, aquilo vira uma verdade na vida dele. Surgem, então, diferentes níveis dessa distorção, e isso independentemente do nível social, do desenvolvimento intelectual, porque é basicamente emocional. Então, os sentimentos igualam todos os seres. Todos os seres passam pelos processos emocionais e podem ter distorções. As pseudo-soluções, quando são criadas nessas imagens idealizadas, né, nessa máscara de perfeição, são uma tentativa de criar essa perfeição de forma impenetrável, invulnerável, que vai afastar o ser da dor que aquela criança ainda sente nele. E a vida, ela é felicidade e infelicidade. Ela é experiência prazerosa e experiência dolorosa. Não existe como fugir disso. Mas ele entra com medo da dor, num problema grave de lutar constantemente para não cair na infelicidade, para não cair nas situações dolorosas, e isso se torna desnecessário, destrutivo, porque é impossível. Todos nós teremos que passar pelas situações de dor e de infelicidade. Mas a sensação da pessoa que ainda tem a criança ferida é que, se ela entrar na dor, ela morre. É uma dor tão forte, tão potente, que gera uma infelicidade profunda. Porém, ela luta muito para evitar essa dor, mas o que ela causa é exatamente o contrário. É ir de encontro à dor, porque é impossível evitar. Com essa luta constante para fugir dessa dor,
nós nos colocamos, então, sempre na dor, porque a gente vai perdendo a autoconfiança, porque a dor aparece, a infelicidade aparece, as experiências da vida que nos levam a refletir, a ter que buscar soluções, vão sempre aparecer. E se eu acredito que eu estou tentando e que eu vou conseguir não entrar nessas situações, quando eu entro, para mim, é como se eu tivesse falido. E aí eu vou perdendo a minha autoconfiança, porque é como eu chegasse na conclusão de que eu não estou dando conta. Não dou conta. E eu errei, eu falhei. E começa, então, uma redução da autoestima, da autoconfiança do ser, e uma infelicidade, uma falta de segurança constante. Essa autoimagem idealizada que se acha capaz de impedir a dor é, então, um meio de obter uma ausência de autoconfiança, ao mesmo tempo que é uma tentativa de um prazer supremo, porque é uma tentativa de evitar qualquer situação dolorosa na vida. Então, é uma tentativa de ter um prazer supremo. É um processo inconsciente que a gente muitas vezes nem sabe que está realizando e que cada personalidade vai apresentar esse processo na sua forma de lidar e vivenciar com a infelicidade. Uns vão ser capazes de lidar bem, de não vivenciar essa infelicidade de forma drástica, outros vão sentir essa infelicidade como um aniquilamento mesmo, como um processo de morte, e isso pode se tornar um infortúnio sombrio do qual eles vão precisar se defender a qualquer custo. E aí a quantidade de processos de depressão, de processos de baixa autoestima, de dificuldade de lidar com o dia a dia e com as relações. A defesa a qualquer custo nos coloca, então, em situações de conflito, porque se eu vou criar uma máscara de amorosidade sublime ou uma máscara do superpoderoso, com certeza isso vai gerar conflito com alguém. Porque eu quero oferecer o meu amor absolutamente, mas o outro nem sempre está aberto a receber. Mas eu quero, porque essa é a minha forma de evitar a dor. E aí começam os conflitos nas relações e a geração de desafetos que podem, inclusive, ultrapassar encarnações. E aí os outros processos de obsessão que iniciam da autoobsessão. Todos possuímos desafetos de existências passadas, porque nenhum de nós é capaz de curar todas as dores emocionais numa única encarnação. A gente vem a cada encarnação para trabalhar um pouquinho mais do que tem em nós e do que essas dores causaram. Principalmente as dores que são vindas do princípio de ação e reação. Quando a gente erra e não aceita, quando a gente erra e vem a reação e a gente sofre por ela. Todos atraímos a presença de entidades menos evoluídas porque estamos nesse processo de bem e mal, de felicidade e infelicidade, de dor e prazer. Então, quando entramos nessa instabilidade, nós atraímos porque temos ondas longas com capacidade de permissão de influenciação. A depender, então, do clima de pensamento em que nós nos mantemos e adentramos, a gente pode estar aí criando cada vez mais processos obsessivos e mais profundos processos obsessivos, e muitas vezes de forma inconsciente. Como é que eu vou prevenir a obsessão, então? Se eu posso estar criando a obsessão inconscientemente, como é que eu vou prevenir? Prevenção e profilaxia na medicina são medidas preventivas que vão evitar o aparecimento do processo doentio. A prevenção na obsessão consiste na prática do bem e na confiança em Deus. Prevenção da obsessão é resguardar-se de maus pensamentos,
evitar discórdia nas relações, cuidar de não insuflar as suas próprias más paixões, enfim, evitar exaltar o nosso orgulho, nos achar maior do que os outros. A única profilaxia da obsessão é o autoconhecimento, o evangelho, praticar o bem e ser bom. A desobsessão é, então, um remédio moral e específico, porque cada um vai ter que buscar a sua cura. E esse remédio moral, que é vindo do autoconhecimento e que se chama reforma íntima, nos protege contra os perigos de alienação que nos fazem sempre estar e que é necessário estar com o eu observador. Eu estar observando as minhas ações e reações constantemente para que eu estabeleça vantagens para mim, para os outros e para o meio ambiente ao meu redor. Através dessa desobsessão, do processo de observação de si mesmo, que Santo Agostinho fala lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que todo dia, ao deitar, ele relatava e relacionava tudo o que fez para corrigir ao amanhecer. Então, esse processo desaparece com doenças, fantasmas que aparecem em nós sem motivo, sem uma causa específica, com alguns empeços obscuros, algumas coisas que não andam, não caminham na nossa vida, com insucessos, além de a gente obter o apoio espiritual com mais amplos horizontes para termos o entendimento da nossa vida e recursos morais para agir diante do próximo com desapego e compreensão. O que acontece ao sistema do organismo humano, porque se está gerando doença física, né? O que acontece com o organismo humano quando o indivíduo, por essas avaliações errôneas, se coloca sempre na defesa e nessa máscara idealizada para ele fugir da dor? Primeiro, ele está sempre com uma ideia fixa, uma monoideia. Todas as faculdades que ele tem vão se retirar e vai começar a haver apenas uma preocupação comum de estar sempre dirigido e concentrado para o medo da dor, para o medo para a vontade de não permitir que ela retorne. Então, a pessoa passa o tempo todo, mesmo que inconscientemente, tentando se defender. E fica essa monoideia constante. Existem reações corporais, porque se eu estou sempre na ação de defesa, quem já tomou um susto sabe como o organismo reage, eu vou estar sempre com o meu sistema glandular liberando substâncias que ativam o meu sistema nervoso, aceleram a minha pressão sanguínea, aceleram os batimentos cardíacos, e aí a gente tem uma pandemia de hipertensão. Tudo isso acontece com o propósito de focar nas faculdades e no ponto de perigo, ampliar a velocidade das reações e agilizar a minha percepção. Então, o meu organismo está sempre pronto a me defender, a estar percebendo quando a dor pode chegar. Eu estou sempre na situação de vigília para não sofrer. E aí você desenvolve mais força física ou mental, decide rapidamente se a sua defesa vai ser um contra-ataque ou se vai ser sair do local, fugir. E aí é sempre criar novos conflitos, porque se eu estou sempre na defesa e o outro, ao se aproximar e eu me sentir inseguro, eu decidi pelo contra-ataque, eu vou machucar, eu vou maltratar. Se eu decidir fugir, eu vou ser julgado como uma pessoa que não ouve, que é insensível. Eu sempre vou estar criando problemas relacionais. Na vida real, a gente tem esses perigos de vez em quando.
E a gente tem as alterações mentais e físicas que não prejudicam o organismo. É um susto, é um acidente, é um pequeno curto-circuito que eu vou consertar, uma panela que queimou, eu tenho que correr. São pequenas reações que ocorrem naturalmente, que o organismo reage. O problema é quando ele se torna um processo emocional de defesa constante. E essas alterações no organismo se tornam presentes 24 horas por dia. O perigo é para a mente e para o corpo, porque manter o corpo nessa situação de vigília é uma violência física, psíquica, que pode chegar ao nível sexual, que pode prejudicar as questões patrimoniais, morais, e aí serem sentidas ou executadas de forma cada vez mais rígida, cada vez a dificultar mais as minhas relações. Temos instalado um processo, então, patológico, doentio no nosso corpo físico e na nossa alma, quando a gente mantém sempre a ideia de que eu preciso me defender. Surgem, então, os demônios, que mais não são do que almas de homens que se tornam perversos. Porque se eu estou sempre a me defender e eu não permito que ninguém se aproxime com medo da dor, eu sou perverso com o outro. E aí eu também vou me apegar aos meus instintos de sobrevivência. Porque essa vontade de defesa é um instinto básico do ser humano e do reino animal. Uma vez eu assisti uma palestrante espírita de Ribeirão Preto pediu que toda a plateia fechasse os olhos e mentalizasse no último mês todas as situações de raiva que passaram. Eu vou dar uns minutos, vocês conseguem imaginar? Pensem, no último mês, quantas situações a raiva se movimentou em mim. E quando eu me lembro da raiva, foi porque eu reagi com raiva. E ela concluiu a sua dinâmica dizendo: a raiva é uma doença do reino animal. Nos lembrando que temos que estar atentos aos nossos instintos. O Evangelho diz: primeiro fomos instintos, depois passamos às sensações e seguiremos para os sentimentos. Então, o instinto é base e existe em nós, mas ele não pode mover a nossa vida. O obsediado, ele se vê então envolto, impregnado de um fluido pernicioso, porque ele está na defesa, ele fez o corpo reagir, gerar hormônios para se defender, ele fez a sua energia ser movimentada sempre nesse sentido, então eu tenho aí o fluido pernicioso me guiando, me envolvendo. E esse fluido pernicioso, ele neutraliza a ação dos fluidos salutares e repele esses fluidos salutares. Então, fica difícil até da espiritualidade superior conseguir nos socorrer, enquanto a gente se mantém fechado, com medo, na sensação de controle de tudo e de todos, o que é uma inverdade. E aí nós estamos num processo grave de autoobsessão. Como solucionar tudo isso? Como resolver? Como promover, então, a desobsessão? E aí, os livros espíritas dizem: desobsessão não é caça a fenômeno. Não adianta eu ir ao centro espírita, entrar no trabalho de desobsessão e dizer: deixei meus demônios todos lá, meus inimigos ficaram lá, a espiritualidade socorreu. Porque pode até ter sensibilizado algum acompanhante, ter conseguido levá-lo para outro caminho, mas se eu não modifiquei toda essa sensação e essa capa e essa energia, esses fluidos negativos, outros serão atraídos. Então, a desobsessão é um trabalho de amor
conjugada ao conhecimento e de raciocínio associado à fé. Não é terceirizado. Eu tenho que realizar em mim. É preciso desembaraçar o obsediado do fluido mal por meio de processo que faça ele expelir tal fluido com auxílio de um fluido melhor. E aí Chico Xavier teve uma história que talvez vocês conheçam, mas eu vou relembrar, que ele, trabalhando muito, todos os trabalhos que ele realizava, mas ele tinha um cachorro e ele adoeceu. E esse cachorro ficou muito mal e ele vinha dos trabalhos constantemente para medicar, para cuidar e voltava. E a irmã dele viu aquele trabalho todo que o Chico estava tendo com o cachorro e ela então decidiu ajudar o Chico resolvendo o problema e matou o cachorro. Quando o Chico descobriu que ela tinha matado o cãozinho dele, ele ficou com tanta raiva dessa irmã, tão chateado com ela, que Emmanuel conta que uma nuvem negra se fez no coração dele. E essa nuvem foi tão potente, esse fluido negativo foi tão potente, que os espíritos não estavam conseguindo mais utilizá-lo como ferramenta de psicografia, de trabalho. E Emmanuel chamou ele, conseguiu falar com ele e disse, olha, vá até a sua irmã e dê o presente que ela sempre sonhou. E ele falou, mas como assim? Ela matou meu cachorro, ela fez o que eu detestei. Ele falou, você vai até ela e vai dar o presente que ela sempre sonhou. E ele descobriu que ela sonhava em ter uma máquina de costura, e ele comprou essa máquina de costura e levou para ela a contragosto, a Emmanuel vigiando, e quando ele entregou, o Chico viu fluidos de amor e gratidão saírem do coração da irmã, virem até ele e promoverem uma limpeza profunda. Então, é preciso, sim, atuar sobre os seres inteligentes que nos obsediam através dos trabalhos desobsessivos, com autoridade, com superioridade moral, mas tanto o obsediado quanto o obsessor deverão renunciar aos seus maus desígnios, pelo arrependimento, pelo desejo do bem que devem despontar neles através da educação moral. A vontade e a prece firmes por parte do obsediado compreendem também a sua situação e tornam mais fácil os trabalhos de desobsessão. Mas, quando ele se compraz no que faz, ele repele todo o auxílio. A prece ela é a mais poderosa ferramenta para a desobsessão. Se falta ao obsediado a vontade firme para se autoeducar, para a disciplina de si mesmo, o problema pode se prolongar, inclusive, para além da morte, para outras reencarnações. O obsediado e o obsessor devem compreender que o socorro da equipe espiritual promove missões magnéticas de caridade redentora. São esse fluido abundante de forças benéficas que podem ou não ser aproveitados por nós, porque depende da nossa receptividade. Novas vibrações recuperam a normalidade orgânica e mental, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho de autoconhecimento e de reforma íntima. A medicação material, ela não é tudo para o equilíbrio físico. Expelir ideias malsãs que os obsessores depositam na nossa mente e absorver logo em seguida pensamentos regeneradores e construtivos da equipe espiritual é o exercício de resistência que o obsediado precisa praticar. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva para a sua autoobsessão e outras obsessões. Como então curar-se a si mesmo? Em primeiro lugar, conscientizar-se que criou um eu falso com necessidade de ser sempre bom e perfeito e com isso esconde o seu ser real, esconde quem você é realmente.
E aí, lentamente, ir fazendo desaparecer essa fachada. O processo artificial de se espremer dentro de algo que não se é, nunca poderá atingir autodesenvolvimento, purificação, crescimento, evolução, nunca. Eu estou fingindo ser o que eu não sou. Mas fica uma dúvida, uma interrogação. Por que a doutrina não diz que é para a gente estar sempre lutando para ser bom, lutando para fazer a caridade? Né? Então não é certo querer ser sempre decente, carinhoso, compreensivo, nunca ficar bravo, não querer ter defeito, tentar atingir a perfeição. Isso não é certo, então? Não é isso que a gente deve fazer? Qual é a diferença? O processo é o mesmo. Seja para eu fingir ser o que não sou, seja para eu evoluir, eu vou buscar esse caminho. A diferença está na intenção. A intenção do que se defende, a intenção do que é carinhoso com medo da dor, do que é compreensivo para não alcançar aquela sensação de dor da criança abandonada, da criança que ficou carente. Essa intenção é uma intenção que está criando um ser falso. É bem diferente do ser que compreende os seus defeitos, compreende as suas carências, compreende as suas dificuldades emocionais e busca no fazer o bem, na compreensão do outro e de si mesmo, um meio de evoluir. Porque aí o processo é consciente de evolução, enquanto o outro é um processo inconsciente de fugir da dor. Manter sempre tal pensamento de defesa, de uma imagem idealizada, fará com que seja difícil descobrir a atitude compulsiva de ser bom que exclui a imperfeição presente, não faz a gente ter contato com os nossos defeitos para poder melhorá-los. Vai fazer descobrir e surgir o orgulho, a falta de humildade. Vai ser difícil a gente se aceitar como realmente é. E aí a gente vai ter como resultante desse processo sempre uma vergonha interior, um medo de exposição, um recolhimento, uma tensão, pressão, uma culpa, uma ansiedade. O esforço de ser em realizar o trabalho para começar a vivenciar a diferença de sentimento é saber diferenciar o desejo genuíno de trabalhar gradativamente em direção ao crescimento, ao eu genuíno, e a farsa não genuína imposta através de regras ditadas pelo eu idealizado. Então, eu inventei um eu e eu preciso me livrar dessa segunda consciência que me atrapalha. O eu idealizado, ele cria como um dos recursos mais comuns a projeção no mundo exterior. Então, é no outro que está a culpa de tudo que eu estou passando. Eu não enxergo em mim meios, inclusive, de solução. E é preciso assumir a autorresponsabilidade pelas suas próprias características, utilizar os atributos divinos do amor, do poder, da serenidade, para realizar a reforma íntima. E aí pensar e responder as seguintes perguntas. Eu gostaria que os outros me vissem como? Eu morreria de vergonha se os outros soubessem que eu sou o quê? Deus me livre se alguém souber que eu sou e o que eu mais faço com o outro. Se eu estiver refletindo nessas perguntas constantemente, eu consigo descobrir as minhas farsas. O caminho da desobsessão é o caminho para a felicidade. E felicidade é Deus. O caminho para Deus é o trabalhoso processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Conhecer-se é um processo difícil. Só podemos transformar aquilo que conhecemos. Então, eu agradeço a vocês pelo dia de hoje, pela oportunidade. Agora,
Um dos participantes fará a oração de encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, queridos mentores da nossa casa, mais uma noite maravilhosa, de falas maravilhosas, de encontro maravilhoso com os nossos amigos da nossa casa, me vem a sentir necessidade de agradecer. Agradecer por esses momentos, agradecer por esses ensinos que nos colocam na linha do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução para o bem, para a felicidade maior. Agradeço por essa oportunidade, Senhor. Agradeço por estar inserida nesse grupo. Agradeço por ter pessoas tão maravilhosas que participam conosco no domingo, nesse horário em que a maioria das pessoas poderia estar pensando já no descanso, no momento de relaxamento. Nós estamos aqui, pensando na nossa comunhão com o bem maior, na nossa comunhão com Deus. Agradeço pela oportunidade. Agradeço por mais essas palavras. Agradeço pelos meus amigos aqui reunidos. Agradeço por esse dia lindo que termina dessa forma tão linda. Muito obrigada, Casa do Caminho. Muito obrigada aos amigos que cuidam dessa casa. Muito obrigada a Jesus, que é o nosso grande guia e modelo. Muito obrigada a Deus, que nos oportuniza a viver nesse momento, nesse lugar e nesse tempo. Gratidão, grande mestre. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.